Então, tá. Daí, então, ali, aquele vídeo eu tive que parar pra poder fazer aqui as linhas, né? Então, ficou desse jeito. Aí, ele vai fazer algumas perguntas, né? Qual o comprimento desse AC? Qual o comprimento do BC? Se esses triângulos que se formaram, ó, VAC, ele é congruente com VBC? Então, esse aqui é congruente a esse? Se caso, se for, né? Qual o caso de congruência? Então, isso vocês vão ter que dar uma olhadinha naqueles casos de congruências que a gente viu. Daí também aqui na I e na J são algumas perguntas, né, sobre aquele desenho ainda. Aí na número 2, né, ele tá dizendo, ó, no item 1 você construiu a bissetriz do ângulo dado, né, que no caso foi esse segmento aqui, VC. Esse era a bissetriz. Porém, seu desenho ficou muito poluído, ou seja, cheio de linhas de construção desnecessárias, o que não é desejável em desenho geométrico. Refaça sua construção traçando apenas as partes das linhas que forem essenciais para obter os pontos A, B e C. Então, o que ele quer? Que a gente faça esse mesmo procedimento, ó, dos 3 centímetros, mas eu não preciso completar todas aquelas circunferências, né? Eu posso só marcar aqui, ó. Fazer aqui, ó. Já sei que aqui vai ser os pontos A e B, né? Foi assim que eu botei A e B? Não lembro. Não, o B tava em cima, né? Trocar pra ficar igual. O B era aqui e o A era aqui. Depois, o que a gente precisa, né? A gente precisa da outra circunferência que passa por A e B. Então, eu posso fazer aqui, ó. Já sei que ela vai dar aqui no meio, né? O ponto C já vai dar aqui no meio. Então, eu vou fazer só assim, ó. Aqui. E aqui tem centro em A. Aqui. Então, eu já sei que o centro C vai ser aqui, ó, né? Que vão se encontrar as duas. Então, não ficou poluído o meu desenho. E agora, eu posso traçar a bissetriz, que vai de V até C. Tá? Então, traçamos a bissetriz VC. Daí, depois, na 13, ele vai fazer algumas perguntas referente a esses desenhos, né? Se a circunferência tivesse outro raio, ou se as circunferências dessas 3, né, que a gente construiu, se elas não tivessem, tipo, uma tivesse um raio, outra tivesse outro raio, se funcionaria, tá? Daí eu vou deixar com vocês. Daí aqui, ó, na página 433, o ângulo de 60 graus. Usando régua e compasso, você vai desenvolver uma estratégia para construir esse ângulo de 60 graus, tá? Considere o ponto A dado a seguir. Então, vamos seguir os passos para encontrar esse ângulo de 60 graus. Letra A. Com centro no ponto O, trace uma circunferência de raio 4 centímetros. Então, a mesma coisa. Eu vou pegar minha régua e vou fazer a abertura do meu compasso ser de 4 centímetros, tá? Aí, eu vou colocar, então, a ponta seca no O e vou traçar os 4 centímetros aqui. Beleza, fiz uma circunferência com raio 4. Marque um ponto qualquer sobre a circunferência que você traçou, nomeando de P1. Então, em qualquer lugar, tá? P1. Com centro em P1 e raio 4, trace um pequeno arco que intercepta a circunferência em um único ponto. Nomeie esse ponto de P2. Então, ó, o centro agora vai ser em P1, tá? A mesma abertura do compasso eu mantenho, né? Porque é 4 centímetros, ó, mesma. Só que agora o centro vai ser aqui, então a ponta C que eu boto no P1. Trace um pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto. Então, vou traçar um arco, né? Aquilo é um arco que intercepta a nossa circunferência num ponto P2. Com centro em P2 e raio 4, então agora o centro tá aqui, raio 4, trace outro pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto. Então, a mesma coisa. Raio 4, né? Mesmo raio. P3. Opa, P3. Aqui, intercept, único ponto diferente de P1. Nomeie esse P3, tá? Repita o procedimento do item D até que você retome o ponto P1, nomeando os pontos obtidos na mesma sequência. P4, depois de P3 e assim por diante. Quantos pontos ficaram marcados nessa circunferência? Então, vamos lá, né? Agora, eu vou botar aqui no P3, fazer a mesma coisa. Vou chamar esse aqui de P4, fazer a mesma coisa, vou chamar de P5. Aí, eu vou fazendo aqui P6 e aqui cheguei no P1.
Então, no caso, esse aqui vai ser o P4, P5, P6, tá? Quantos pontos ficaram marcados sobre a circunferência, né? 6 pontos, beleza. Aqui tá falando para lembrar o que era arco, né, aqui nesse quadradinho. Daí, suponha que os pontos que você obteve tenha dividido sua circunferência em arcos de mesma medida. Nesse caso, qual a medida do menor arco P1, P2? Registre seu raciocínio. Então, esse arco aqui é o P1, P2, né? Ali, P1, P2. Certo? Aí, vocês vão ter que pensar, se eu dividir a minha circunferência em quantas partes iguais, né? Todas essas são partes iguais. E quanto vai ser, então, um arco, né? P1 a P2. Daí, lembrando que a circunferência toda tem um arco de 360, né? Aí, vocês façam as continhas. Daí, depois, na letra G, diz assim, ó. Ligue o ponto O a cada ponto que você marcou sobre a circunferência por meio de segmentos de reta. Com o transferidor, determine a medida de cada ângulo central e registre a medida no espaço abaixo. Lembre-se de que P1, O, P2, por exemplo, é um ângulo central. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente pegue a régua agora e trace os raios, né? Traça assim, ó, de O, né? Do centro até P1, de O a P2. Então, fazer todo. Então, no caso, vai ficar assim, né? Todos os riscos de todos os raios. Daí, ele tá pedindo ainda pra fazer essa... Tá, agora sim. Transferidor, né? Vamos medir agora com o transferidor pra ver qual é essa medida aqui, ó. Então, como é que a gente vai usar o transferidor, né? Se vocês têm aquele meia-lua, também dá certo. Vocês vão botar esse risquinho que ele tem aqui no meio, ó, bem no vértice, tá? Então, bem no ponto O. Sempre no ângulo que vocês querem, tá? Daí, vocês vão reparar que aqui, ó, tem um número, bem no cantinho tem um número 0, junto com 360, mas é igual ou 0, né? Ou junto com 180, mas vai aparecer um 0 pra vocês. Aí, vocês vão posicionar, ó, bem direitinho aqui o O no vértice e aqui o 0. Nesse risquinho do 0 vai ser, no caso, o nosso P1. Aí, eu vou acompanhando, ó, eu vou vendo onde é que essa outra reta parou. Parou exatamente no 60. Então, quer dizer que esse ângulo aqui tem 60 graus. E eu posso tentar medir todos para ver qual vai ser a medida deles, né? Então, a letra G é por aí. A circunferência ficou dividida em partes iguais pelos pontos que você marcou, explique sua resposta. Então, depois de medir todos os ângulos, vocês vão dizer, será que ficou todos iguais? Será que não ficou, né? Ao determinar as medidas dos ângulos centrais, usando o transferidor, você pode ter cometido pequenos erros, o que é normal quando fazemos medições na prática. Vamos calcular teoricamente a medida de um desses ângulos, para você comparar com o valor obtido na prática. Trace o segmento P1, P2. Quais são os comprimentos dos segmentos OP1, OP2 e P1, P2? Então, ele quer que a gente faça de P1 a P2. É um risco. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar a régua, vou botar do P1 ao P2. Então, ficou assim, né? Fechou um triângulo. Aí, ele quer saber qual é o valor dessa medida aqui, qual é o valor dessa medida e qual é o valor dessa medida. A gente sabe que aqui é o raio, né? Então, eles vão ter a mesma medida. Se eu tenho a mesma medida, né? Quanto vai ter que ser essa aqui? Porque isso aqui não é um triângulo isósceles por enquanto, né? Por enquanto, a única coisa que a gente sabe que aqui é raio. Se ele é isósceles, os ângulos da base também vão ser iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Se eles são iguais e esse aqui é 60, para fechar o 180, esses daqui também vão ter que ser 60 e 60. Né? Então, aquele triângulo ali, além de isósceles, ele é equilátero. Então, essa medida P1 e P2 também é a mesma do raio, né? Então, aqui na pergunta daí, esse OP1, OP2 e P1, P2, tudo tem a mesma medida, né? Raio. Os três têm a mesma medida. Classifique o triângulo, então, de acordo com as medidas dos seus lados. Em seguida, determine as medidas dos seus ângulos. Isso a gente já viu, né? Já disse agora para vocês. Então, os ângulos são 60. E o triângulo eu posso classificar como equilátero, porque todos os lados são iguais. Aí, o que você concluiu, então, dessas medidas que a gente fez, né? E dessa parte da gente fazer tanto com desenho, tanto quanto deduções, né? Matemáticas. Aí, vocês escrevem ali. Na número 2, considerando que você concluiu no item 1, faça a construção pedida. Usando apenas régua e compasso, construa um ângulo de 60 graus com vértice no ponto V, tal que um de seus lados seja semi-reta VP. Então, agora vocês vão fazer quase a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Né? Lembra que só tinha um ponto O? Eu fiz a circunferência, fiz tudo?
Então, qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo e agora vocês vão construir de novo, só que agora com... aqui nessa parte, né? Daí ele não tá falando do raio, mas ele tá dando algumas dicas, né? Daí depois aqui tu pode descrever como é que vocês tentaram fazer essa construção da 2. Tá? Então, para essa aula de hoje, vocês vão, então, seguir os passo a passo já do vídeo, né? E aí, vocês podem fazer, então, esse exercício aqui, né? Até essa partezinha aqui, até a letra D, da página 437, tá? Aí, essa parte aqui, transporte de ângulos e construções de triângulos, a gente faz na próxima aula. Fica só essa parte para vocês fazerem. E vamos ver aqui o em casa. Aqui, ó. O em casa dá pra fazer a número 1 e a número 2 e a número 3, tá? Daí dá pra fazer o em casa. 1, 2 e 3, só dessa página aqui. Certo? Beijo, gente. Qualquer coisa me chama.